Olá, bom dia. Ficou para a semana que vem a decisão sobre qual proposta que prevê prisão após condenação em segunda instância vai ter prioridade aqui no Congresso. Líderes reuniram-se ontem para tentar decidir entre uma PEC, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ou sobre um projeto de lei que está na CCJ do Senado. Foram quase 4 horas de reunião. A maioria dos líderes decidiu priorizar a proposta de emenda à Constituição que está tramitando na Câmara. Ela foi aprovada pelos deputados na Comissão de Constituição e Justiça semana passada e determina que a ação penal se encerra na segunda instância. Mas nem todos concordaram. É uma manobra maquiavélica, transferindo para os líderes devidamente contratados, acertados, combinados, que de fato são, na maioria, apenas pela PEC, que tem procedimentos altamente demorados, que vão demandar todo o ano que vem. Alguns senadores alegam que a PEC da Câmara deveria tramitar em conjunto com o projeto de lei do Senado que altera o Código de Processo Penal, permitindo a prisão em segunda instância. Foi acordado que na próxima terça-feira o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, vai apresentar o calendário de tramitação da PEC. No mesmo dia, os líderes se reúnem no Senado para decidir se concordam com esse calendário ou se mantém em pauta o projeto que está tramitando na Casa. No dia seguinte, quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai fazer uma audiência pública sobre o assunto, com a presença de especialistas e do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Se o acordo não é cumprido, automaticamente me dá direito de pautar imediatamente o projeto do Senado que está na CCJ e que não vai ser arquivado. Ele vai ficar, se houver o acordo, em stand-by, aguardando o cumprimento do calendário. O ministro Sérgio Moro, que contribuiu para o texto do projeto em pauta no Senado, lembrou que para o governo o assunto é urgente. Há 2 semanas atrás, por exemplo, eu tive notícia de um condenado por assassinato de policial que foi colocado em liberdade. Havia sido condenado em segunda instância, estava preso, foi colocado em liberdade. Isso tem acontecido em vários pontos do país. Nós entendemos como imprescindível a execução em segunda instância. Viemos aqui observar, né, a reunião, respeitamos a decisão do Senado, a decisão do Congresso, o que for decidido, seja pela proposta de emenda constitucional, seja pelo projeto de lei. A minha avaliação pessoal é que ambos resolvem a questão. O que for decidido será evidentemente respeitado. Também na semana que vem, a Câmara dos Deputados deve indicar os integrantes da comissão especial que vai analisar a PEC da segunda instância a partir de agora. E aqui no Senado, o presidente Davi Alcolumbre deve criar uma comissão para acompanhar o assunto. A resposta que o Congresso Nacional dá ao próprio Parlamento, que jurou respeitar a Constituição, e à sociedade brasileira, de buscar um encaminhamento adequado, sem parar o que a Câmara dos Deputados está pensando em relação à PEC, sem parar a audiência pública que já está novamente convocada para o Senado, mas buscar na semana que vem a conciliação de um texto que cumpra a obrigação e o sentimento do Senado, que é uma resposta à sociedade em relação à condenação em segunda instância. Está marcada para hoje, às 10 horas, sessão do Congresso Nacional para análise de 11 vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos aprovados pelo Legislativo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, determinou o cancelamento de todas as reuniões de comissões enquanto durar a sessão. E ontem foi realizada a sessão do Congresso, mas não foi alcançado quórum para deliberações. 5 desses vetos presidenciais trancam a pauta e precisam ser votados para que o projeto de lei orçamentário possa ser analisado dentro do prazo constitucional, ou seja, até 22 de dezembro. Davi Alcolumbre também convocou sessão extraordinária do Senado com previsão de votações nominais para as 5 da tarde desta quarta-feira. A CPI mista das fake news ouviu o general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Ele foi ministro da Secretaria de Governo até o dia 13 de junho. Santos Cruz falou sobre a saída do ministério e sobre os ataques que teria sofrido nas redes sociais. O general Santos Cruz foi convidado a depor na CPI das fake news. O requerimento para ouvir o ex-ministro foi feito pelo senador Rogério Carvalho e pelo deputado Marcelo Ramos, com a justificativa de que Santos Cruz teria pedido demissão do cargo após ataque nas redes sociais. Versão não confirmada pelo general.
A escolha de ministros e a dispensa do serviço de ministro é uma prerrogativa do presidente. O que a gente pode, às vezes, é criticar a maneira como isso é feito, ou coisas assim. Mas a prerrogativa ela é do presidente. Não existe nada de errado em um presidente substituir os seus ministros. Seja por pressão partidária, seja por pressão familiar, seja por pressão por querer outra pessoa com outro perfil. Eu vou refrescar um pouco a memória do nosso general, que parece que, às vezes, o tempo cura as feridas. Uma vez até o senhor falou isso comigo no seu gabinete. Para informar o senhor, em 9 dias, o senhor teve quase 3.000, sofreu 3.000 ataques nas redes sociais. Só para o senhor que não se liga nisso, mas nós nos ligamos, foram 3.000 ataques. Santos Cruz também falou sobre os impactos das fake news. A notícia falsa, ela é um prejuízo muito grande. E a outra coisa é quando eu uso a notícia falsa para alimentar conflito. Quando eu uso a notícia falsa para alimentar conflito, eu mantenho um estado de divisão, de conflito na sociedade que não é bom. Agora, liberdade de expressão não significa que você pode xingar indiscriminadamente, que você pode humilhar, que você pode intimidar, né? Que você pode destruir reputações. Você não pode fazer isso. O esquema, que é o esquema da produção de fake news, e isso tem uma finalidade: dividir a sociedade, nos separar com ódio, com questões artificiais e com manipulação da opinião pública. Aliás, uma aliança terrível dos milicianos, grupos religiosos e governo. Parece, na verdade, que nós estamos vivendo um verdadeiro inferno astral por conta da eleição do presidente Bolsonaro. Os questionamentos, as dúvidas, as acusações, as denúncias, etc., de uma eleição ilegítima, com mais de 11 milhões de votos. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional discutiu ontem a reestruturação da carreira dos militares e alterações no sistema previdenciário deles. Representantes das patentes mais baixas pediram alterações na proposta de reestruturação. A medida alcança as Forças Armadas, as polícias militares e corpos de bombeiros. Na opinião dos convidados que participaram da audiência, a proposta é injusta, ao beneficiar apenas uma pequena parcela da categoria. Se nós queremos um país melhor, nós temos que olhar macro e não micro. E o que está acontecendo com o Ministério da Defesa, que eles estão olhando o micro, 18%. Eles estão olhando para 18%. E o restante da base, que se tiver uma guerra, se tiver aí uma briga, se tiver uma guerra civil, quem vai para lá, quem vai lá, homem a homem, são os graduados. E aí são tratados como lixo. 78%, que dá um custo de 67 bilhões, vai para os oficiais generais das 3 forças. Não que eles não mereçam. Nós é que não podemos admitir essa divisão desigual e desumana. Um suboficial, após 30 anos de serviço, concursado, entra, a carreira longa, difícil, ele vai para a reserva. Ele se aposenta, né, o termo correto, se aposenta, né, porque, conforme disse o governador, para o leigo ele não entende, vai para a reserva. Ele vai para a reserva e no dia seguinte ele vai arrumar serviço de motorista de Uber, de táxi. Não é para viajar para Miami, não, para juntar dinheiro para viajar para Miami, é para botar o feijão com arroz em casa. As associações pedem mudanças e tiveram apoio. O senador Isalci Lucas, vice-líder do governo, afirmou que vai fazer sugestões ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para atender aos pleitos das baixas patentes. Eu sou 100% favorável a esse projeto, sou 100% favorável. Agora, temos que corrigir algumas distorções, pelo amor de Deus. Foi colocado aqui claramente. Uma coisa óbvia, não tem sentido, não tem lógica a gente deixar passar algumas coisas. Não quero nem que vá para a Câmara, não, senador Haroldo. Eu acho que Vossa Excelência tem a responsabilidade. Eu sei da preocupação do comando, até porque eu defendo as forças, independente se é general ou se é soldado, eu defendo as Forças Armadas. Agora, não é justo algumas distorções que existem nesse projeto. Como é que você queria uma gratificação de um curso de qualificação
e não tem, o cara já foi para a reserva agora, recente, e não tem possibilidade de fazer o curso. Se caminharmos nesse sentido, seja através de uma medida provisória, o compromisso ou um projeto encaminhado pelo governo, eu acho que tudo estaria caminhando para que a gente tivesse, ou tudo estará caminhando, vamos prosperar por isso, tudo estará caminhando para que nós tenhamos essa votação em plenário de forma célere e que os compromissos fiquem estabelecidos para reparar essas injustiças. O enfrentamento da violência contra as mulheres foi debatido ontem em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Dados de pesquisas, notícias da imprensa, mensagens pela internet e redes sociais. Mulheres vêm sendo alvos de agressões, exploração e assassinatos. O fenômeno é complexo e precisa ser enfrentado. A crueldade dos agressores é imensurável. A sociedade não pode aceitar essa cultura que desvaloriza a mulher, a coisifica, colocando em situação degradante e humilhante. As igrejas têm um papel extremamente relevante na superação da violência contra a mulher. A violência contra a mulher tem uma base de argumentação e de justificação teológica também. E nessa luta, homens são chamados a acordar, a serem parceiros. A gente precisa de uma masculinidade que dê conta de discutir isso sem se tornar vítima, ou sem... Sabe quando você está falando com meninos e ele diz, ai, desculpa, você acabou de me violentar e ficou uma marca para sempre? Há sonhos sendo sonhados e a fé em Deus também é mobilizada de uma forma diferente, de uma perspectiva passiva, sem empatia com a dor do outro. A gente acredita em um Deus que é amor, um Deus que não violenta, que não oprime, que não impõe. Um Deus que não se vende ao mercado e que não é utilizado de forma utilitarista, né? Como muitas pessoas vêm fazendo por aí. Nosso Deus é o Deus da vida, o Deus da vida em abundância, o Deus do amor, Deus das mulheres. Não é possível a gente manifestar a nossa fé em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, dizer que existem vidas que valem mais e dizer que existem vidas que valem menos. É muito difícil para nós nos darmos conta quando a gente diz... Pô, de fato, tem tudo isso que a gente precisa romper. Tem uma nova forma de olhar para a nossa fé, tem uma nova forma de olhar para a Bíblia, tem uma nova forma de viver a relação entre homens e mulheres. Nós acreditamos num outro mundo possível. Eu ainda vou escrever um poema que faça minha mãe chorar, que dê orgulho para os meus irmãos, que faça meu pai me abraçar. Eu quero um poema que sirva de corda, não para quando penso em sumir da terra, mas para quando a gente quer sair do poço ou só para brincar de cabo de guerra. Sintonizados na audiência, cidadãos que acompanhavam o debate pela TV ou internet se manifestaram. Ricardo Cerqueira do Acre. Para diminuir a violência contra a mulher, devemos incentivar a denúncia dessa prática mesmo no seio familiar. Flávia Aparecida de São Paulo. Além de resolver ou atenuar os problemas da violência atual, é preciso uma mudança cultural nas próximas gerações. Mais fraternidade. Projeto de lei do Senado que cria a Lei Geral de Licenciamento Ambiental foi assunto de debate na reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Meio Ambiente. O projeto de lei do Senado de 2018, de autoria do senador Assi Gugax, pretende simplificar o licenciamento ambiental. Para o autor da proposta, é preciso regulamentar o estudo prévio de impacto ambiental, conferindo segurança jurídica aos empreendedores e tornando as regras de licenciamento mais claras. A nossa preocupação não é diminuir o cuidado com a preservação do meio ambiente. Pelo contrário, é dar mais clareza para os empreendedores e também para o meio ambiente. Os participantes da audiência entendem a importância de um novo marco regulatório na Lei de Licenciamento Ambiental, mas acreditam que a proposta não resolve todos os problemas. Se nós não tivermos a capacidade de ter um arcabouço jurídico para permitir que os pequenos empreendedores tenham o seu caminho facilitado, nós não teremos empresas grandes para competir no mercado
internacional. Sabemos que um dos principais problemas é justamente a falta de recursos humanos e institucionais dos órgãos ambientais, isso nas diversas esferas dos entes federativos. Quando o licenciamento consegue atingir esse objetivo de redução de conflitos, ele consegue atingir também o outro objetivo, que é a redução da judicialização e a garantia, secretário Altamiro, da segurança jurídica para a economia brasileira. O relator, senador Sérgio Petecão, pretende dar celeridade à proposta. Tem uma proposta tramitando na Câmara que trata do mesmo objeto, mas está há 15 anos na Câmara. Não tem justificativa. Então, nós vamos procurar dar a maior celeridade, mas sempre ouvindo as pessoas que querem dar sugestões, fazer o contraponto. Nós estamos abertos. Agora, precisamos dar a maior celeridade. Como vimos aqui no telejornal, senadores e deputados marcaram para a próxima semana uma nova reunião para decidir qual projeto vão priorizar sobre a prisão de condenados em segunda instância. O nosso entrevistado de hoje é o senador Alessandro Vieira, que participou da reunião e explica o que aconteceu. Senador, muito obrigada por esse encontro. Qual foi a principal conclusão dessa reunião? Você tem duas coisas mais importantes decididas. Primeiro, o consenso da necessidade de aprovação de alguma medida que reestabeleça a prisão em segunda instância. Isso é consenso na Câmara e no Senado, com pequenas resistências. Mas existe ainda uma dúvida se vai ser feito via PEC, a PEC que tramita na Câmara dos Deputados, ou através de um projeto de lei que já está pautado aqui na CCJ do Senado. A grande diferença está na velocidade de tramitação. O PL tramita muito mais rapidamente, resolve o problema também. O texto é compatível com o voto do ministro Dias Toffoli, foi revisado pela consultoria da Casa. E a PEC demora um pouco mais para tramitar, mas em contrapartida tem pelo menos um alcance muito maior. Só para explicar para quem nos acompanha, a PEC é uma proposta de emenda à Constituição. A Constituição, exatamente. Essa PEC alteraria o sistema recursal brasileiro. Então, você deixaria de ter o recurso especial, que é o recurso chamado de terceira instância no STJ, e deixaria de ter o recurso extraordinário, que é o recurso perante o STF, uma quarta instância. Resolve o problema, só que tem um alcance muito grande. Você vai deixar de ter esses recursos para as esferas cíveis, trabalhistas, não só para o criminal, como acontece no PL aqui do Senado. Mas isso não é bom? É muito bom, mas tem custos. Você tem que saber como o Brasil como um todo, grandes empresas, o governo, vai se adaptar a essa nova realidade, onde você vai ter execução imediata. Então, determinados custos que seriam diluídos em décadas, às vezes, passarão a ter uma execução muito mais rápida. No final das contas, é muito bom, mas tem que ir para a ponta do lápis. Na ponta do lápis, em outras palavras, o que o senhor está dizendo é que a gente precisaria ver se o Brasil aguenta uma justiça que não tarde. Exatamente. A justiça brasileira se notabilizou pela lentidão e você tem várias estruturas montadas em cima disso. Os governos acostumados a procrastinar os direitos do cidadão. O maior ator no judiciário, o maior recorrente no judiciário é o poder público. Da mesma forma, você tem empresas que se estruturaram, na questão de tributos principalmente, baseadas em decisões judiciais. Para não pagar dívida, eles vão recorrendo, vão usando lei, todos os artifícios da lei, é legítimo, é legal. É muito bom que a gente reveja isso, mas tem que fazer a revisão com os pés no chão, sabendo as consequências. Você não pode, a pretexto de mexer só na parte criminal, ter todas essas alterações, porque gera uma preocupação de que você acabe postergando isso. Porque cada tempo que você deixa de decidir a situação criminal, tem mais bandido na rua. Você tem casos não só de corruptos liberados, você tem muitos casos de traficantes, de homicidas que estão saindo por conta do precedente criado pelo Supremo Tribunal Federal. Então é urgente resolver essa situação e continuamos achando que o PL resolve isso bem e muito mais rápido. A PEC continua sendo discutida, tramita normalmente, vai ser muito bem recebida aqui no Senado após ser aprovado na Câmara dos Deputados, mas não existe nenhuma incompatibilidade entre os dois projetos. E mesmo com o acordo, com o interesse, com o compromisso até dos senadores de se colocarem de forma favorável à proposta de emenda à Constituição, ainda assim ela pode ser lenta? Ela é necessariamente lenta porque você tem um rito na Câmara dos Deputados que exige CCJ, onde ela já passou, comissão especial com até 40 sessões específicas para debate e depois a discussão em plenário. E não é um projeto que vai passar sem polêmica, sem discussão, ele vai ter muita coisa para ser debatida. Então, mesmo que aqui no Senado a gente consiga acelerar, porque o rito do Senado comporta um trabalho mais rápido, na Câmara dos Deputados isso vai demorar um pouco. Então, o que foi exigido e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se comprometeu é na terça-feira apresentar um calendário
E aí sim teremos uma nova reunião de lideranças do Senado para avaliar esse calendário e entender se ele é suficiente para poder atender o interesse da sociedade ou se é necessário apelar para o projeto de lei que já tramita aqui. O presidente Rodrigo Maia chegou a sinalizar também com alguma possibilidade de apoiar o PL em discussão no Senado, porque anteriormente, de acordo com a imprensa, pelo menos, ele vinha se pronunciando dizendo que a Câmara já tinha tomado a decisão pela PEC. Pode existir a tramitação conjunta, no sentido de que o Senado se compromete a ajudar a PEC quando ela vier e a Câmara se comprometer também a ajudar o PL, ou isso não foi falado lá? O presidente Rodrigo Maia tem uma posição firmada favorável à PEC. Evidentemente que ele não tem poder para alterar a tramitação de projetos no Senado, por isso que o nosso sistema é bicameral. O Senado tem que fazer aquilo que o Senado entende correto e depois interagir com a Câmara dos Deputados. Eu tenho certeza que, capacitado como é o presidente Rodrigo Maia, e certamente comprometido com o combate à corrupção, com a proteção das pessoas, com a redução da violência, ele vai abraçar o projeto que resolva isso da forma mais efetiva e rápida. Então, o senhor acha que uma das soluções possíveis dos líderes, caso não estejam de acordo com o cronograma apresentado pela Câmara na semana que vem, é pressionar, aprovando, pedindo esse projeto na pauta ainda assim aqui no Senado? Com certeza. É uma definição do grupo de senadores que defende isso aqui no Senado, que a gente faça o caminho mais rápido. Ninguém está abrindo mão da técnica, do respeito ao direito, mas estamos atendendo a uma urgência da sociedade como ela deve ser atendida, com velocidade. Isso não implica em não discutir a PEC e não apoiar a PEC. Pelo contrário, você teve a adesão unânime do Senado à PEC da Câmara. O que a gente está discutindo é se o procedimento que vamos adotar vai ser rápido o suficiente. Por outro lado, aprovando o projeto, não pode tirar a pressão sobre a discussão da PEC, que o senhor mesmo disse agora há pouco, de alguma forma é positiva também, que essa celeridade fosse discutida para o Judiciário como um todo? Eu acredito que não, porque você já tem um início de trâmite na Câmara dos Deputados, né? Então, é certo que você vai ter uma tramitação. O que nós não sabemos é a velocidade dessa tramitação e qual vai ser o produto final da comissão especial. Não é possível prever isso. Em contrapartida, nós temos um projeto de lei aqui no Senado, que é objetivo, que atende a demanda, atende a necessidade e que pode ser votado a qualquer tempo. Poderia ser votado, por exemplo, na próxima semana, sem nenhum tipo de prejuízo para o processo legal e a partir daí ficaria aos cuidados da Câmara dos Deputados. É a linha que nós estamos defendendo por entender que ela atende a sociedade e ao mesmo tempo é rápida. Senador, existe alguma posição clara das lideranças do governo ou da oposição sobre isso? Ou esse é um tema que simplesmente reúne oposição e governo? A única palavra de restrição à prisão em segunda instância que nós escolhemos foi da bancada do PT. Só a bancada do PT se posiciona contrária no momento, outros se reservaram para manifestar mais adiante. O governo esteve presente na reunião através dos ministros Ramos e Sérgio Moro, e os dois, especialmente o ministro Sérgio Moro, verbalizaram que essa é uma decisão do Congresso. As duas soluções atendem tecnicamente a demanda. O que o ministro Sérgio Moro fez com muita cautela foi destacar a urgência da situação. Porque a cada vez que você estimula a impunidade, a cada vez que você coloca o bandido na rua, você prejudica o combate à violência, que é uma grande pauta brasileira. E isso certamente chamou a atenção e vai ser levado em consideração por senadores e deputados. Senador, sobre o cronograma, o senhor acredita que é possível votar essa PEC ou esse PL e ver um dos dois se transformar em lei ainda esse ano? O PL, sim, seria possível fazer essa tramitação dentro do ano, a PEC não. A PEC não tem viabilidade para discussão dentro do ano. Qual seria o melhor cenário possível da PEC, já que essa proposta de emenda à Constituição, aparentemente, hoje é a que sinaliza com um olhar positivo tanto da Câmara quanto do Senado? Uma aprovação no primeiro trimestre de 2020 seria o cenário mais acelerado que a gente consegue visualizar. O PL poderia ser aprovado ainda esse ano, já está valendo esse ano. Mas para isso precisaria do apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que Sim. nessa reunião ainda se colocou resistente à ideia. Isso, mas acreditamos que é um processo de negociação. Na mesma medida em que surgiram textos ao longo das últimas semanas e as manifestações foram mudando do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados, a gente imagina que com a mobilização da sociedade e com a apresentação técnica desses textos é possível chegar a uma composição mais adiante. O presidente da Câmara chegou a explicar os motivos pelos quais ele, a princípio, é contrário a defender também o PL? Ele tem a preocupação em não voltar a judicializar a questão.
né? Mas, na realidade, mesmo uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, pode ser judicializada e, como é uma questão muito importante, certamente será judicializada. Aí, nesse ponto, é importante atentar para os votos dos ministros do Supremo. Os ministros apontaram que o problema está no Código de Processo, não na Constituição. Você não tem na Constituição nenhum dispositivo que vede a prisão. O que você tem é presunção de inocência, e isso é válido, e a cláusula pétrea. A questão do trânsito em julgado, efetivamente só após a extinção dos recursos é que você tem o chamado trânsito em julgado, isso também é cláusula pétrea, mas em nenhum momento você toca na questão da prisão. Tanto é que a prisão em segunda instância foi executada no Brasil na maior parte do nosso período democrático. Senador, existe sempre um clamor das redes sociais, a gente tem hoje um parlamento muito mais sensível a essa discussão nas redes. O senhor, que também tem uma atuação nessa área, tem visto uma opinião clara nas redes sociais a esse respeito? Existe uma pressão da sociedade em favor de um projeto ou de uma PEC? Ou para a sociedade isso não importa, o que importa é ver a mudança? O que a sociedade quer é a prisão em segunda instância, né? Nós temos na plataforma do change.org um abaixo-assinado com 2 milhões de assinaturas já. Você tem a mobilização muito grande, tanto de grupos mais organizados, mas também do cidadão comum, que não quer ver o Brasil transformado num paraíso da impunidade. Nós já vivemos nesse Brasil os processos que não acabavam nunca para aqueles que têm dinheiro para contratar boas bancas de advogado. E agora a gente teve, durante um período, a percepção de uma justiça que funciona mais rapidamente. É muito importante para você ter um Brasil que seja justo de verdade, você ter justiça que funcione rapidamente e tenha suas sentenças executadas. Senador, mais uma vez, muito obrigada. Os 27 estudantes que participam do projeto Jovem Senador deste ano tomaram posse ontem e elegeram a mesa diretora. A presidente vai ser Laila Cristina de Paiva Soares, do Rio Grande do Norte. Até sexta-feira, eles vivenciam a rotina do mandato parlamentar no Senado e apresentam sugestões que podem virar projetos de lei. Eu sou do estado de Alagoas e eu quis porque eu quero representar o Nordeste, meu estado também é o Nordeste, e tentar dar aquilo que as pessoas estão pensando em mim, que é a confiança que elas colocaram em mim, né? Então é isso que eu estou tentando fazer. Meu nome é Isabela e eu sou do estado do Rio Grande do Sul. Todo mundo tem os seus anseios e tem os seus desejos de mudar o país para melhor, e a gente tem que respeitar isso, porque todos esses desejos são válidos e com certeza a gente tem muito a contribuir um com o outro pelo diálogo, pela construção, para fazer projetos de lei que realmente mudem a nossa sociedade. A jovem senadora Laila Cristina, do Rio Grande do Norte, a assumir a presidência do Senado Jovem. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia, um bom dia para você e continue sintonizado aqui na TV Senado.